Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso segundo encontro, né, da oficina, né, da nossa Ofliticon, Oficina de Literatura Contemporânea Poeta nas Redes. O nosso tema para esse encontro é conceitos fundamentais de poesia e estética do texto literário. Então, primeiro a gente vai conceituar o que é a poesia, e para iniciar esse encontro, eu vou estar definindo aqui para vocês a diferença entre poesia e poema. Aí vem a pergunta: poesia e poemas são a mesma coisa? Bem, algumas pessoas, né, faz uma leve confusão de que poesia e poema é a mesma coisa. Não é. A poesia, ela é uma maneira de falar que tende a valorizar o ato mesmo da fala, transformando-o em objeto de contemplação e deleite. Assim, poesia é o discurso em função do deleite, ou seja, a poesia é um discurso, ou seja, uma comunicação, uma forma do ser humano de se comunicar com a função social de encantar o público, de comover o público, de sensibilizar, de provocar esse deleite. Poesia é a comunicação embelezada para atingir a inteligência e permanecer na memória, e sendo bela, permanece o seu valor. Então, a poesia, como nós já vimos aqui, é um tipo de comunicação embelezada para atingir a inteligência. E por ela ser uma poesia embelezada, ela permanece na nossa memória com maior facilidade, porque é um discurso, é uma comunicação que se diferencia da comunicação do nosso dia a dia. E sendo bela essa comunicação, ela tem o seu valor agregado. Atualmente, busca-se conceituar os gêneros poéticos sem preconceitos, visando valorizar as composições e conteúdos, permitindo a mescla dos gêneros, desprezando a sistematização. Então, com os conceitos de arte moderna, destrói-se toda aquela sistematização, né, que teria de definir que um gênero é isso, tal gênero é aquilo e tal gênero é aquilo. Então, os textos eram classificados pelos determinados gêneros e prontos. Atualmente, vem essa necessidade, né, de valorizar a composição, o conteúdo do texto poético e permite a mescla de gêneros, ou seja, você pode encontrar uma prosa poética ou uma prosa poética, né, ou um poema em prosa. Então, há essa mescla de gêneros que se permite hoje sem perder a qualidade, né, no gênero, nas obras literárias. E para definir essa questão de gêneros, nós vamos trazer aqui para vocês as noções, né, dos gêneros poéticos, as noções do épico, do lírico e do dramático. O épico, ele nos remete à apresentação, ou seja, ele é um texto em prosa que se difere do drama justamente porque é um texto, um gênero poético criado para os palcos, para ser encenado. E já o gênero lírico, ele nos remete à recordação, porque vai tratar, né, o seu conteúdo vai nos remeter à recordação de sentimentos, de passagens, de momentos, de contextos históricos, de emoções. Então, remete-nos à recordação. E temos como exemplo o poema, o hino, baladas, canções, sonetos e etc. Já o gênero dramático nos remete à tensão. Assim como o gênero épico, ele é um texto em prosa também, mas difere-se do gênero épico, né, justamente porque ele é uma adaptação da epopeia, mas não é destinado ao palco, ele é destinado somente como uma experiência para os escritores. Mas não vamos de antemão concluir que possa existir em parte alguma uma obra que seja puramente lírica, épica ou dramática. Qualquer obra autêntica participa em diferentes graus e modos dos três gêneros literários, e de que essa diferença de participação vai explicar a grande multiplicidade de tipos já realizados historicamente. Ou seja, então o autor Steichen nos diz que não existe uma obra que seja puramente lírica, épica ou dramática. Todas as obras vão permear, né, em diferentes graus e modos esses gêneros literários, e o que vai definir o que realmente o texto que você vai estar analisando é um determinado gênero em questão de classificação, justamente ao você analisar, né, o conteúdo, a função desse texto, né, que é mais predominante do que os outros gêneros. E por que apreciar poesia? Bem, se eu
propus para vocês, né, participar de uma oficina de poesia, talvez algumas pessoas que não tenham aquela motivação natural para apreciar a poesia precisa de uma justificativa. E mesmo que você já seja um apreciador nato da poesia, é interessante, né, estarmos revalidando motivos para você permanecer. Então, primeiro, é uma expressão extralinguística da palavra poética e uma linguagem oriunda da integração da totalidade das relações humanas. Então, extrapola o signo linguístico às construções dos discursos ligados somente à linguística, porque nos permite ir além do que o nosso vocabulário e a nossa língua nos permite, com alguns recursos e estilísticas próprias, e resume exatamente a totalidade das relações humanas, porque a poesia, como toda obra humana, ela é baseada na própria interação, na relação humana. Ela não surge do nada, ela é baseada na vida, é no ser humano. Segundo motivo, a poesia e o texto poético representa ou imita a vida, os acontecimentos, os sentimentos e as relações. Então isso torna a poesia significante, agrega o seu valor e torna ela essencial para a nossa formação, ajuda na nossa formação moral e principalmente na nossa formação cultural. Como um texto poético deve ser? Que estilo utilizar? Então aqui nós vamos tirar, né, uma dúvida cruel de quando alguém vai sentar para produzir um texto poético, seja por prazer ou porque foi solicitado. Um texto fiel ao conteúdo e à função social de comunicar belamente. De maneira que a forma do texto deve ser uma preocupação que atenda à intenção de escrita, de comunicar a mensagem desejada de forma bela. Então, a preocupação com o texto poético hoje é ser fiel ao seu conteúdo e à função social de comunicar belamente. Agora, quanto à forma, é uma preocupação que você vai ter que se atentar de acordo com a sua intenção de escrita. A sua intenção de escrita necessita que você escreva um texto poético, como uma estrutura de um poema, você vai escrever. Se você quer escrever um texto poético que não precisa atender à estrutura de um poema, você pode escrever uma prosa poética, entendeu? Então, a forma do seu texto, se vai ser um haikai, um soneto, um poema, uma prosa poética, vai depender da sua intenção com a escrita, mas obrigatoriamente você tem que ser fiel ao conteúdo e à função de comunicar belamente. Então, pode usar-se da rima ou não, mas certamente deve ser acompanhado de musicalidade, que a musicalidade é uma das características que garante a definição do texto poético. Pode usar-se de estrofes ou prosa, mas certamente deve ser poético. Ou seja, o meu texto, ele pode ter estrofe ou não pode ter estrofe, pode ser uma prosa no caso. Mas o que vai tornar uma prosa poética? O conteúdo e a função de comunicar belamente. O meu discurso embelezado vai tornar a minha prosa um texto poético, né? Vai tornar minha obra um texto do gênero prosa poética. Então, mesmo que não tenha estrofe, ainda vai continuar sendo um texto poético, porque ele tem um conteúdo vinculado às relações e interações humanas e é um discurso embelezado com a função de deleitar o meu público. Os elementos fixos da poesia comuns no poema são as rimas e o metro, variações sonoras que causam um agradável deleite e facilitam a memorização. Então, as rimas todo mundo já conhece, e o metro é a questão, mas de uma forma mais resumida, é a metrificação entre os versos do poema, para que eles fiquem com a mesma quantidade de palavras, né, para que mantenha um padrão e seja fácil criar a sonoridade, né, a musicalidade do poema e facilitar a memorização. E, claro, torna mais agradável, né, aos ouvidos ou à leitura. O poema precisa ter rima e metro. O texto poético precisa cumprir sua função de deleitar. Então, a poesia é toda forma de comunicação embelezada com a função de deleitar, de encantar o meu público. Já o poema, ele é um texto, né, do gênero poético, gênero literário poético, que precisa ter rima e metro. Então, se o meu texto ele tem rima e metro, ele é um texto poético
e classificado como um gênero poema. Agora, se ele é um texto poético, não tem rima e metro, ele continua sendo um texto poético, mas ele não é um poema. É uma poesia, mas não é um poema, entenderam? Aqui, para vocês diferenciarem de forma mais acentuada a diferença entre poema e poesia, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de prosa poética e de poema em prosa. Então, a prosa poética e o poema são poesia, mas a prosa poética não é poema, entenderam? Porque o poema ele possui uma estrutura fixa, precisa possuir rimas e metro. Já a prosa poética ele também é poesia, mas ele não precisa atender a estrutura de poema. E intencionalmente eu trouxe trechos de obras de Luís de Camões e de José de Alencar, mas não trouxe os títulos do texto justamente para que vocês possam analisar de acordo com os conceitos que trago aqui neste encontro e vocês identifiquem para mim qual desses trechos é de uma prosa poética e de qual é de um poema em prosa e postem nos comentários aqui no canal. A leitura do primeiro. 7 anos do pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Luís Camões. O segundo trecho. O favo de Jate não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então, identifiquem qual desses trechos é prosa poética e qual é poema em prosa e deixem nos comentários que a gente vai discutir. Dando sequência, a estética da poesia antes e depois da era digital. A estética do texto literário, antes da cultura digital, está atrelada à materialidade do livro, enquanto na era digital, as adaptações dos gêneros textuais acompanham as condições dos suportes eletrônicos e canais de distribuição dos textos, assim como modifica não apenas como o modo como um texto é produzido, armazenado, acessado, disponibilizado e comercializado, mas também o modo como é lido, ou seja, porque antes você tinha o contato com o livro físico, aquela materialidade te garantia exigia de você que você estivesse num determinado ambiente, com esse livro em mãos, e não era qualquer ambiente que você iria carregar um livro para realizar uma leitura. E a sua leitura talvez fosse mais espaçada, mais pausada, porque você tinha um contato com aquele livro materialmente, e o único recurso que tinha ali era simplesmente as palavras, né, o discurso, um texto escrito. Já na era digital, você leva o livro para onde você quiser, porque ou ele vai estar no seu computador, ou ele vai estar no seu tablet ou no seu celular, vai estar armazenado no seu Google Drive, na memória do seu dispositivo, e você vai ler ele, pode ler pedaços deles em intervalos, em momentos livres que você tem no seu dia a dia. E além do recurso do texto, do discurso escrito, você pode ter imagem, pode ter áudio, pode ter animações. Então, são muitos recursos que a cultura digital atribui à leitura e ao texto literário que modifica a forma como nós lemos. E para vocês terem uma noção, né, de como a era digital modernizou, né, agregou a nossa leitura, eu trouxe aqui para vocês um trecho do João Dordelli, o nosso AK poeta das redes sociais, um Insta poeta. Se vocês olharem visualmente esse texto poético dele, vocês vão nos remete aqui de outro gênero, outro livro, né, que nós já tivemos contato durante a nossa vida. Há um dicionário, não é? Então, esse é um texto retirado da obra dele chamada O Livro dos Ressignificados, e daí também já vem a alusão ao dicionário, né, de ressignificados, porque ele pega as palavras do nosso cotidiano que encontraríamos facilmente no dicionário, mas com a seu significado literal e ligado à etimologia da palavra, e traz um ressignificado que é com que carregado de sentimentos, de emoções e de integração com as relações humanas. Então vamos fazer a leitura. Saudade. Aquilo que eu deixei em São Paulo, aquilo que meu coração jura ter largado por lá e sente um aperto só de pensar. Um sorriso que não dou faz semanas, um abraço que não dou faz anos. É aquela vontade danada de entregar um beijo atrasado, um show na chuva, a galeria de fotos no meu celular.
Então, se a gente for fazer a análise aqui, ele não é um poema, mas é um texto poético. Então, é poesia. Ele não é um poema porque não possui rima e nem possui metro. Não tem estrofes, certo? Mas ele é um texto poético por quê? Por dois motivos. O conteúdo dele nos remete ao quê? É um texto lírico, né? Então, nos remete à recordação. E segundo, porque ele é um discurso embelezado com a função de deleitar o ouvinte. Então, ele é uma poesia, é um texto poético, gênero lírico, mas não é um poema. Dando sequência, estética da recepção ou teoria da recepção. O que é isso? Consiste na reformulação da historiografia literária e da interpretação textual, que rompe com conceitos exclusivos e engessados da teoria da produção e representação da estética tradicional. Ou seja, traz, né, uma nova perspectiva para a concepção, né, das relações entre texto e autor. Porque aqui há a relação entre texto, obra e autor. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Já traz à luz da teoria contemporânea da arte que a experiência estética é desenvolvida pelo dinamismo entre os agentes literários mediados pelos contextos históricos e considera a literatura enquanto produção, recepção e comunicação, ou seja, uma relação dinâmica entre autor, obra e leitor. Por que ele tem que considerar a produção, a recepção e a comunicação? Porque o texto, seja literário ou não, ele se realiza no leitor, certo? Mas o autor produz com uma intenção, produz uma obra específica que tem o seu método de produção, né, específico de acordo com o seu gênero, e ele é destinado para um público, para um leitor. E quando esse leitor recebe esse texto, essa obra literária, ele realiza a leitura e projeta o significado daquele texto, daquela obra, de acordo com os seus conhecimentos de mundo, com sua cultura, com sua visão de mundo, com sua perspectiva. Então, o texto ele é produzido, por exemplo, por mim, com uma intenção, mas quando ele chega no meu leitor, ele vai ser projetado de acordo com a vida, a cultura, as lembranças e o conhecimento daquele leitor. Então, há uma comunicação, mas a recepção, eu produzo o meu texto com uma intenção, mas o meu leitor pode ter uma recepção diferente daquela com a qual eu produzi, porque podemos estar em contextos históricos, sociais, econômicos diferentes. Entenderam? Jaws concebe a experiência artística como uma forma de externar a atividade estética, como obra dos homens, que se encontram envolvidos e manifestados nas atividades produtiva, receptiva e comunicativa, de forma que o texto literário se realiza no leitor, mediado pela comunicação entre autor e leitor através do livro-texto. É justamente o que eu acabei de explicar para vocês. E para vocês terem uma visão gráfica, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. O quadrado, no nosso retângulo aqui maior, ele representa o contexto histórico-social. Vamos supor aqui no caso do livro dos ressignificados do João do Herdelli. O nosso contexto histórico-social aqui é o século XXI, uma cultura digital, inclusive a cultura literária. Aí nós temos aqui o nosso autor, que é o João do Herdelli, a obra que ele produziu com uma intenção, que é criar o deleite e uma aproximação com a realidade do nosso público, que é a obra, o livro dos ressignificados, e temos os leitores, que sou eu, sou você que está aí do outro lado da tela. E nós estamos no mesmo contexto histórico-social. Apesar que o social aqui possa estar um pouco diferente, sermos de classes econômicas diferentes, mas o nosso contexto histórico é o mesmo, pois nós estamos no século XXI, na era da cultura digital. Então, a gente vai estar próximo do contexto desse autor aqui, e por estarmos próximos do contexto histórico desse autor, temos maior facilidade de absorver, de receber a obra dele, o livro dos ressignificados, com maior proximidade do objetivo que ele teve de produzir esse livro, porque nós estamos no mesmo contexto histórico. Então, isso que se trata a teoria da recepção. É justamente estudar essa relação entre esses três autores, autor, obra e leitor. Então, o ato de leitura remete a um duplo horizonte, o implicado pela obra e o projetado pelo leitor em determinada sociedade. E para vocês terem mais um exemplo fixo dessa questão que eu estou falando sobre a teoria da recepção,
É só vocês pegarmos, por exemplo, o livro Macunaíma, por exemplo. Quem realiza a leitura do livro Macunaíma e já gostou? Quem já sentiu facilidade para ler aquele livro, compreender a linguagem? Então, imagino que sejam mínimos. Meus alunos simplesmente reclamam quando a gente sugere essas obras da literatura clássica. Por quê? Porque o nosso leitor, que é o nosso alunado aqui, ele está num contexto histórico, enquanto o autor ele estava em outro contexto histórico e produziu essa obra com outro contexto histórico. Então, há características dessa obra que atende ao contexto histórico do autor e que não existe mais aqui no contexto do leitor. Então, isso pode causar ruídos na comunicação e levar que a recepção dessa obra seja ruim ou menos agradável, né? Porque o leitor não consegue compreender o contexto de produção que aquela obra foi realizada. Agora, a discussão aqui para o chat, né? Para vocês refletirem. A cultura digital, a possibilitar a poesia nas redes sociais, tirou a poeira da poesia? Tem muitas pessoas e autores que afirmam que a poesia ficou, né? A poesia ficou na nossa estante lá empoeirada devido à cultura digital. Mas nós temos hoje o advento dos instapoetas, da literatura digital, da cultura digital, e que resgata possivelmente, né, essa literatura e a poesia e traz para as redes sociais, para o nosso cotidiano de uma forma mais simplificada. Então, na opinião de vocês, a cultura digital possibilitou tirar a poeira da poesia, tirou a poesia do nosso estante e resgatou esse prazer que nós tínhamos com a poesia? Discutam aí, deixem a opinião de vocês. E para finalizar, nós temos aqui as sugestões de aquisição. E as nossas sugestões de hoje é do nosso João Dordelli, o nosso acapoeta. Aqui está o livro que eu citei para vocês anteriormente, o livro dos ressignificados, magnífico para quem tiver interesse de adquirir. Ou se preferirem, pesquisem o perfil dele lá no Instagram, @acapoeta. Leiam alguma coisa dele mais aprofundada antes, leiam outros textos dele para vocês se identificam. Se identificarem, vocês façam a aquisição. Outra obra que eu também recomendo é O Coração Granata, também do mesmo autor, do João Dordelli, né? Se vocês pesquisem, façam uma pesquisa sobre ele, sobre o tipo de literatura dele, visitem o perfil dele, os tipos de poesia, de texto literário que ele produz. Se identificarem, são boas sugestões para aquisição e leitura. E aqui estão as referências bibliográficas que nós utilizamos nesse encontro para quem quiser lê-los, ter acesso a eles na íntegra. Até o próximo encontro. Se cuidem.